Vamos iniciar listando a sequência dos procedimentos que antecedem a todos os procedimentos cirúrgicos, o que inclui controle de placa, raspagem supra- e subgengival, incluindo adequação do meio, como a confecção de restaurações provisórias, remoção de restaurações em excesso, extração de dentes, tratamento endodôntico. Todos esses passos que antecedem têm por objetivo remover a etiologia microbiana e os fatores contribuintes. Após essa etapa, se necessário, procedimentos cirúrgicos serão programados. Com essas manobras acima mencionadas, há uma redução da inflamação tecidual e, consequentemente, grande parte do tônus tecidual é recuperado pelo restabelecimento do conteúdo de colágeno tecidual. Observe as figuras. Desta forma, uma área para ser operada precisa aparentar-se sadia. Somente depois de uma melhora perceptível na condição tecidual, como observado na figura D, a cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica pode ser programada. De acordo com a finalidade, são vários os procedimentos cirúrgicos periodontais. A cirurgia de acesso para a raspagem tem por objetivo um melhor acesso às raízes por meio de retalhos, a fim de se remover cálculo e biofilme profundos de difícil acesso. O aumento de coroa com finalidade estética tem por objetivo alongar a coroa clínica dos dentes para fins estéticos, muito utilizada para tratar o sorriso gengival. As cirurgias para tratamento de lesões de furca incluem as técnicas ressectivas, ou seja, remover uma raiz muito comprometida pela perda de inserção e manter outra, por exemplo. As técnicas regenerativas de furca incluem tratamentos de defeitos em áreas de furca e ao redor das raízes, com o intuito de se restaurar parcialmente o periodonto perdido por meio da utilização de biomateriais associados à membrana. Para a correção dos defeitos mucogengivais, incluem as cirurgias de freios e bridas, quando esses apresentam-se altos. Incluem também as cirurgias de recobrimento radicular e, por fim, as cirurgias pré-protéticas. Vejam as indicações a seguir. Quanto aos objetivos das cirurgias pré-protéticas, são eles: restabelecer o espaço biológico invadido, aumentar o tamanho do dente quando a coroa é muito curta ou ainda tem por objetivo expor cárie subgengival sem invasão da distância biológica. Vamos recapitular os conceitos de distância biológica com suas medidas médias, mínimas e máximas. Veja a figura. Esse espaço diz respeito à estrutura dentária sadia supraalveolar em torno de 3 milímetros. Como mostra a figura, entre término cervical e crista óssea, preconiza-se deixar em média 3 milímetros de distância. Já abordado em unidade anterior, os sinais clínicos de invasão da distância biológica incluem inflamação gengival persistente, há sensibilidade ao se passar a fita dental, pode haver recessão gengival quando o fenótipo é fino, quando o fenótipo é espesso, o osso pode reabsorver em forma de defeito e formar bolsa periodontal. Radiograficamente, quando há invasão da distância biológica, observa-se uma distância menor ou igual a 2 milímetros entre término cervical e crista óssea. A figura A mostra uma restauração profunda com invasão do espaço biológico. Isso pode levar à inflamação dos tecidos periodontais associados à perda óssea. Observe a figura em B. Inclui o processo alveolar, que inclui o osso alveolar e cristas ósseas. Visualizamos uma crista óssea fina e outra espessa. A crista óssea fina, quando sofre reabsorção, o osso tende a perder mais horizontalmente, enquanto que na crista óssea espessa, o osso poderá reabsorver em forma de defeito ósseo.
Quanto mais espesso o osso, a reabsorção ocorrerá mais em forma de defeitos ósseos. Podemos dizer que sempre que há invasão do espaço biológico, ocorrerá perda óssea? Não podemos afirmar, porque outros fatores precisam estar associados, como o controle do biofilme e ou suscetibilidade individual ou trauma oclusal, mas certamente há uma vulnerabilidade na área quando o espaço biológico foi invadido. Desta forma, quando há invasão do espaço biológico, algumas condutas clínicas poderão ser tomadas, sendo elas aumento de coroa clínica com finalidade restauradora, utilizando retalho e osteotomia, ou tracionamento coronário, cujo objetivo é trazer a linha de término que se encontra nas proximidades da crista óssea para cima da crista óssea, restabelecendo assim a distância biológica, ou dependendo do grau de invasão, a extração dentária é recomendada. Quando o espaço biológico é invadido, utiliza-se procedimentos cirúrgicos a retalho para se ter acesso ao osso e posterior ressecção óssea para restabelecimento da distância biológica. Observe as figuras em A, distância menor do que 2 mm, e em B, após restabelecimento da distância biológica maior que 3 mm entre término cervical e crista óssea. A figura mostra uma situação em que houve invasão da distância biológica por cárie. Foi realizado um retalho para acesso ao osso e posterior osteotomia e deixado um espaço entre crista óssea ao término cervical em torno de 3 mm. Observe as figuras. Em A, trata-se de fratura das coroas no terço cervical, próximo à crista óssea. A figura B simula a mesma situação, onde podemos visualizar a raiz ao nível ósseo. Para o restabelecimento da distância biológica, será necessário 3 mm de ressecção óssea. Contudo, esse procedimento em dentes anteriores leva a coroas clínicas longas em relação aos dentes vizinhos. Portanto, para restabelecer a distância biológica, o tracionamento coronário é o procedimento mais indicado. Observe coroa longa no dente 22 em relação aos dentes vizinhos, consequente do aumento de coroa clínica realizado de forma inapropriada. A seguir, encontram-se as contraindicações para o aumento de coroa clínica. Por exemplo, uma cárie quando muito profunda, pois será necessário grande quantidade de osteotomia para restabelecer a distância biológica. Quando a osteotomia implicar em desproporção da raiz em relação à coroa, ou seja, foi necessária grande quantidade de osteotomia, que a proporção coroa-raiz ficou desproporcional, ou seja, a coroa poderá ficar maior que a raiz. Isso favorecerá a um braço de alavanca e um trauma ao periodonto. Também está contraindicado em dentes isolados do segmento anterior, pois aquele dente ficará maior que os dentes vizinhos. Observe a radiografia. O traçado em grafite representa a profundidade da cárie. Quando essa porção cariada for removida, o término cervical ficará em torno de 3 mm abaixo da crista óssea. Para o restabelecimento da distância biológica nestas condições, será necessário osteotomia até o segundo traçado, que seria este traçado, com o intuito de restabelecer a distância biológica. Nessas condições, está contraindicado o aumento de coroa clínica. A radiografia interproximal, que melhor afere a distância entre crista óssea e término cervical. Observe as radiografias em A, trata-se de radiografia periapical. Observe que a distância da cárie à crista óssea está mínima, parece que há invasão do espaço biológico, enquanto em B, o mesmo dente, mas cuja tomada radiográfica foi uma radiografia interproximal. Podemos observar que a distância entre término cervical e crista óssea encontra-se maior
e provavelmente não há invasão da distância biológica em B. Observe as radiografias, ambas periapicais. Em A, houve um encurtamento da imagem. O feixe de raio-x não incidiu perpendicularmente à bissetriz dente-filme. Isso levou a um encurtamento da imagem, como pode ser observado pela crista óssea na face mesial do dente 47, que encontra-se ao nível ou acima da junção cemento-esmalte. Já em B, a mesma área, porém com uma tomada radiográfica, a incidência do feixe de raio-x foi mais perpendicular, traduzindo-se em uma imagem mais fiel. Observe a distância entre crista óssea e a junção cemento-esmalte. Há um certo distanciamento. Reforçamos com isto da importância de se atentar para a qualidade da imagem radiográfica nas decisões terapêuticas. Observe a figura. Quando a margem da restauração encontra-se profunda, mas de difícil visualização ou moldagem, e a distância entre término cervical e crista óssea é maior ou igual a 3 mm, não é necessário fazer osteotomia. Assim, o procedimento cirúrgico recomendado pode ser a gengivectomia de bisel externo ou interno, pois é necessário trabalhar apenas no tecido gengival. A exemplo de procedimento cirúrgico de bisel externo é a gengivectomia/gengivoplastia. Referido procedimento remove tecido gengival tanto em altura como em espessura, mas não dá acesso ao tecido ósseo. Veja o caso clínico a seguir. Observe um exemplo de aumento de coroa clínica com finalidade restauradora no dente 43. Há a presença de cárie supra- e subgengival na face vestibular do referido dente. Por meio da sondagem, observou-se que a cárie encontrava-se 2 mm subgengival, dificultando a adaptação cervical da resina pela impossibilidade de visualização do término cervical. Adicionalmente, sob anestesia, foi realizada a sondagem transgengival, ou seja, a sonda é forçada até que alcance a crista óssea. Por meio dessa manobra clínica, observou-se uma distância de 5 mm entre crista óssea e margem gengival. Desta forma, o procedimento cirúrgico planejado para este caso foi a gengivectomia/gengivoplastia, pois era necessário remover apenas o tecido gengival que se encontrava acima da cárie, sem necessidade de osteotomia adicional. Vamos recordar os passos da técnica. A gengivectomia consiste em anestesia, quadro 2, sondagem, em 3, marcação externa da área a ser excisada, observe o ponto sangrante. Em 4, remoção com gengivótomo de Kirkland abaixo da perfuração, com ângulo em torno de 45 graus. No quadro 5, incisão com gengivótomo de Orban na face distal. Em 6, incisão com Orban na face mesial. Em 7, após o bisel externo ter sido removido. Em 8, o tecido após a cura. 45 dias após, e a cárie exposta para ser restaurada. Quando a margem da restauração encontra-se profunda e a invasão da distância biológica, ou seja, a cárie ou o preparo profundo ou a fratura, encontram-se além do sulco gengival, ou seja, ocorreu a invasão do epitélio juncional e ou inserção conjuntiva, a osteotomia é recomendada, visando o restabelecimento da distância biológica invadida. Será necessário, portanto, o procedimento cirúrgico a retalho para que se consiga acesso ao tecido ósseo e, consequentemente, o restabelecimento da distância biológica. Observe os diferentes retalhos que podem ser utilizados no aumento de coroa clínica com finalidade restauradora. Esses diferentes retalhos têm por objetivo
trabalhar no tecido mole e, consequentemente, ter acesso ao osso para restabelecimento da distância biológica. Em aula de princípios cirúrgicos, viram a técnica e indicação dos diferentes retalhos. Agora, vamos aplicá-los na cirurgia de aumento de coroa clínica com finalidade restauradora. É importante destacar que os diferentes retalhos, retalho total, com bisel ou sem bisel, retalho dividido ou misto, retalho por gengivectomia interna, retalho em formato de cunha distal ou interproximal. É importante destacar que esses diferentes retalhos podem ser aplicados para diferentes situações clínicas, como podem ser utilizados na terapia da bolsa, no aumento de coroa clínica com finalidade estética e ainda para cirurgias de recobrimento radicular. Vamos nos ater à aplicação desses retalhos no aumento de coroa clínica com finalidade restauradora. Quando se utiliza o retalho total na cirurgia de aumento de coroa clínica? Na maioria dos casos de aumento de coroa clínica. Quando é necessário fazer o bisel para expor cárie, fraturas e a altura suficiente de mucosa ceratinizada. Quando se utiliza o retalho dividido ou misto na cirurgia de aumento de coroa clínica? Quando é necessário expor cárie, fratura, mas não é possível fazer o bisel devido à pouca quantidade de mucosa ceratinizada. Como o retalho é dividido, é possível colocá-lo em direção mais apical e suturá-lo no periósteo que está aderido ao osso. Perceba a ilustração. Após a remoção do bisel, uma quantidade considerável de mucosa ceratinizada permaneceu ao redor da coroa dentária. Imagine uma situação de um fenótipo fino, não como este espesso, em que há pouca faixa de mucosa ceratinizada. Ao se fazer o bisel, pouca ou nenhuma mucosa ceratinizada sobraria ao redor do dente. Assim, é recomendado se fazer o retalho dividido, entrando com a incisão intrasulcular sem nenhum bisel, e como o retalho fica frouxo, como o tecido é dividido, consequentemente na sutura esse retalho pode ser colocado mais apicalmente, expondo a cárie, a fratura, ou seja, conforme a necessidade. Um aspecto muito importante nos retalhos totais, com ou sem bisel, diz respeito ao corte das fibras supraalveolares para o correto descolamento do retalho. Na incisão intrasulcular, figuras A e B, ou na incisão em bisel interno, figura C, é fundamental que a lâmina de bisturi toque na crista óssea. Isso é importante para promover o corte das fibras supraalveolares. Isso implicará em deslocamento seguro do retalho, sem dilacerar o tecido. Já na figura D, observe que a lâmina está próxima da crista óssea, mas não tocou na crista óssea. Consequentemente, as fibras supraalveolares não foram todas cortadas. Nesta situação, quando se tenta descolar o retalho, o tecido gengival do osso, há uma chance muito grande de dilaceração tecidual. A técnica cirúrgica de gengivectomia interna é útil para diminuir a altura e espessura gengival, principalmente no palato. Como podem perceber, trata-se de um bisel longo, cujo desenho do retalho remove tecido do palato tanto em altura como em espessura. O tecido é afinado e melhor adaptado ao dente, realizando-se a remoção interna no tecido. Gengivectomia interna. A figura A mostra o quanto o colar gengival se distanciou do dente, seta em vermelho. Esse distanciamento é dependente da espessura tecidual. Quanto mais espesso o tecido, maior será o distanciamento da primeira incisão na margem gengival. Em B, após o procedimento cirúrgico de gengivectomia interna, perceba que houve um aumento da coroa clínica e diminuição da espessura da margem gengival.
Podemos dizer que esta técnica remove tecido tanto em altura como em espessura, muito utilizada no aumento de coroa clínica com finalidade restauradora / protética, utilizada na face palatina, principalmente quando há espessura tecidual considerável. No aumento de coroa clínica com finalidade restauradora, optamos pelas cirurgias a retalho, quando de fato precisamos ter acesso ao osso, seja para removê-lo em altura, que seria a osteotomia, ou para removê-lo em espessura, que é a osteoplastia. Recordando, a osteotomia diz respeito à remoção de tecido ósseo em altura, enquanto a osteoplastia é a remoção da espessura óssea, ou seja, remoção de osso não inserido ao dente. Quando o osso é espesso, a osteoplastia deve anteceder a osteotomia, ou seja, o osso deve ser primeiramente afinado para somente depois ser removido em altura, que compreende a osteotomia. O cinzel de Rhodes ajuda na remoção da espessura óssea, porém, se o osso é bastante espesso, brocas esféricas 10, 16 ou diâmetros maiores são mais recomendadas. Ao se fazer a osteoplastia, deve ser feito inicialmente sulcos de escape, conforme mostra a figura em A, que ajudam a guiar a remoção da espessura óssea. Posteriormente, após a confecção dos sulcos de escape, o osso é todo afinado, deixando em bisel, não em lâmina de faca. Se o osso ficar muito fino, ele poderá ser reabsorvido. Observe a concavidade, a seta vermelha, que representa os locais de sulcos de escape, que são as concavidades do osso entre as raízes. Vejam a seguir o passo a passo do aumento de coroa clínica com finalidade protética. O dente 14 apresentou invasão da distância biológica na face distal. O retalho utilizado foi o retalho total com incisão intrasulcular. Quando a invasão da distância biológica é nas faces proximais, não é necessário fazer o bisel na face vestibular. Quando a invasão é nas faces livres, vestibular, palatino ou lingual, o bisel, na maioria das vezes, é realizado, sendo que na face palatina, o retalho mais recomendado é a gengivectomia interna. Os seguintes passos compreendem o procedimento cirúrgico a retalho total com incisão intrasulcular. Os procedimentos compreendem antisepsia, anestesia, incisão intrasulcular, descolamento do retalho, raspagem com curetas para remoção do tecido gengival, ainda presente no osso, ou tecido de granulação, irrigação constante, osteoplastia, osteotomia e suturas. Na incisão intrasulcular, a lâmina de bisturi entra dentro do sulco gengival até tocar na crista óssea. A lâmina percorre desde a face distal do segundo premolar até a face mesial do canino. Com descolador tipo Molt, inicia o descolamento do retalho pelas faces proximais, mesial e distal, e após descolhe na face vestibular. O descolamento do retalho deve ser apical à crista óssea, para que se consiga visualizar o osso, para posteriormente o osso ser trabalhado com os procedimentos de osteoplastia / osteotomia. Na face palatina, o retalho planejado foi a gengivectomia interna. Em seguida, com curetas, remove-se tecido gengival e algum tecido de granulação. É preciso deixar o osso limpo para ser trabalhado. Com a sonda periodontal, verifique o tamanho da estrutura dentária supracrestal. A partir daí, planeja-se a quantidade de osteotomia necessária. A osteotomia pode ser realizada com brocas e cinzéis.
A broca 2173 percorre toda a circunferência do dente para a remoção do osso de inserção até que se consiga 3 milímetros em média de estrutura dentária sadia supraalveolar. Importante destacar que, ao se concluir a osteotomia ao redor do dente, o osso deverá apresentar uma curva parabólica, ou seja, o osso das faces proximais deve apresentar-se mais coronário em relação ao osso das faces livres. A osteotomia pode ser feita com cinzéis. Nas faces proximais, o cinzel de Wellsted faz movimentos antero-posterior, conforme mostra a figura. O osso vai sendo removido em lascas na área interproximal até que se consiga os 3 milímetros em média necessários ao restabelecimento da distância biológica. Nas faces livres, vestibular e lingual ou palatina, a osteotomia, o cinzel é feito com o cinzel de Fed, com movimentos que devolvam a curva parabólica do osso, ou seja, do centro para distal, do centro para mesial. Observe o cinzel de Fed na face vestibular. O cinzel é posicionado paralelo ao dente, fazendo movimentos do centro para distal e do centro para mesial, ou do centro para mesial, do centro para distal, devolvendo assim a curva parabólica do osso. A sequência da remoção óssea no aumento de coroa clínica consiste, inicialmente, a osteoplastia, seguida de osteotomia. Na osteotomia, deve-se iniciar a remoção do osso pelo lado da invasão, ou seja, se a invasão encontra-se na face vestibular, a osteotomia deve ser iniciada pela face vestibular. Caso a invasão seja na face mesial, a osteotomia deve ser iniciada pela mesial e somente depois para as demais faces. Caso haja invasão em todas as faces, deve-se iniciar pelas faces interproximais, pois esta face dita o formato da curva parabólica do osso. A distância biológica foi devolvida após a osteotomia. Observe a quantidade de estrutura dentária supraalveolar correspondente à distância biológica. Finalizado todo o acerto ósseo, o próximo passo, então, consiste na sutura. Uma semana após a sutura, a remoção da sutura. O tecido gengival progressivamente sofre a maturação, ou seja, avança coronariamente à medida que a distância biológica se refaz, havendo progressivamente a formação da papila. O que acontece se nessa fase o preparo for aprofundado? Vamos discutir em nosso encontro síncrono essa situação. Não representando o mesmo caso, mas apenas para ilustrar o retalho palatino, observe a seguir a sequência dos procedimentos a retalho nessa face. Foi realizado o retalho de gengivectomia interna na face palatina. Nesta face, mesmo o tecido não sendo espesso, um bisel mais longo promove melhor adaptação do retalho comparado a um bisel angulado em 45 graus. Na gengivectomia interna, após a primeira incisão, figura A, que tem por objetivo diminuir internamente a espessura do palato. Em B, segue-se com afastamento do retalho e incisão com lâmina de bisturi na base do tecido. Posteriormente, com curetas ou cinzéis de Rhodes, o tecido é removido internamente. Consequentemente, o tecido palatino é afinado e o retalho é melhor adaptado quando na sutura. Conceituando, a cunha é uma técnica a retalho que remove tecido gengival em altura e espessura em áreas desdentadas. Quando em uma área dêntula existe altura e espessura gengival e isso dificulta o controle do biofilme,
ou nessa referida área o espaço biológico esteja invadido, o tipo de procedimento a retalho que pode ser feito em forma de cunha. Observe, são duas incisões divergentes para o osso e uma terceira incisão intrasulcular. O tecido é removido internamente, um consequente afinamento. Em seguida, os bordos são coaptados e suturados. Veja no Moodle Aprender 3 a bibliografia complementar. Observe a forma da incisão na cunha. A lâmina de bisturi é angulada de forma que o corte fique divergente para o osso, ou seja, a base mais larga. Isso permite que o tecido seja removido em espessura e em altura e o retalho seja posteriormente adaptado com uma boa sutura. Caso a incisão ultrapasse o ângulo diedro do dente, ficará difícil coaptar o retalho e o osso ficará exposto. Observe a cunha distal associada à gengivectomia interna. Ambas as técnicas têm a finalidade de remover o tecido gengival, tanto em altura como em espessura. O histórico das cirurgias para a terapia da bolsa, assim como a evolução dos diferentes retalhos até os dias atuais, encontram-se em material didático disponível no Moodle Aprender. É importante considerar que nos dias atuais, eliminar ou reduzir a bolsa cirurgicamente são procedimentos considerados obsoletos, pois a eliminação cirúrgica da bolsa implicará em dentes mais longos, conforme visto na foto. Quando a bolsa é eliminada, significa que o retalho foi colocado logo acima do osso. Como o osso foi perdido, os dentes ficaram longos e, consequentemente, o resultado antiestético. A eliminação cirúrgica da bolsa foi um procedimento muito utilizado no passado para tratar a doença periodontal. Quais são os objetivos dos procedimentos cirúrgicos no tratamento da bolsa periodontal? Os objetivos são expor a raiz para remoção de cálculo de difícil acesso. Outro objetivo seria eliminar ou reduzir a bolsa periodontal. Um outro seria corrigir morfologia dentogengival e também regenerar tecidos periodontais perdidos. Nos diferentes procedimentos cirúrgicos visando a terapia da bolsa periodontal, quando o objetivo é expor a raiz para remover o cálculo de difícil acesso, o procedimento cirúrgico se chama cirurgia de acesso para a raspagem. Na cirurgia de acesso para a raspagem, é certo que quanto mais profunda a bolsa, maior as irregularidades na raiz, maior a superfície a ser raspada. O acesso para a raspagem é progressivamente dificultado. Há uma chance maior de envolvimento em áreas de furca quanto mais profunda a bolsa, e a presença de furcas envolvidas cria muitas vezes problemas insuperáveis. A opção pela cirurgia de acesso à raspagem, bem como a variedade de sítios que poderão ser envolvidos, em geral é feita após a fase inicial da terapia relacionada à causa. O preparo inicial, por meio de raspagem supra- e subgengival, deve ser realizado previamente ao procedimento cirúrgico. A cirurgia de acesso para a raspagem somente é programada quando, mesmo após preparo básico, persistem os sinais de sangramento associado à presença de bolsa periodontal. Qual a importância do preparo inicial preceder a fase cirúrgica? É muito importante na recuperação do tônus tecidual, por meio da desinflamação, ainda que parcial, do tecido. Uma área para ser operada precisa aparentar-se sadia. A técnica cirúrgica atualmente empregada para tratamento da bolsa periodontal consiste inicialmente em anestesia, incisão intrasulcular,
A incisão deve tocar a crista óssea para romper, cortar completamente as fibras supracrestais, seguido de deslocamento total do retalho com descolador Molt. O descolamento deve ser abaixo da crista óssea, seguido pela remoção do tecido de granulação aderido no osso com curetas Goldman-Fox, posteriormente raspagem e alisamento radicular com curetas periodontais para remoção do cálculo de difícil acesso e, por fim, as suturas. Todos esses passos são seguidos, são intercalados com irrigação abundante, com soro fisiológico ou água para injeção. Veja no Moodle Aprender a bibliografia recomendada.